Então, dito isso, passo a palavra ao eminente advogado pelo tempo e prazo regimental. Se a tanto chegar, faltando 2 minutos, lhe avisarei. Está com a palavra. Excelência, só uma questão. Eu tenho 2 constituídos nesse processo, então eu teria o tempo em dobro. Não vou usar o tempo, é só para lembrar que, se porventura eu extrapolar um pouquinho, ainda me dá o tempo, porque eu tenho o Oswaldo, o Marceneiro e o Davi. Bom, dito isso, inicio por me solidarizar também pelo passamento do ilustre magistrado e saudar ao ilustre desembargador, excelentíssimo desembargador presidente, Dr. Gamaliel Scaff, agradecendo pela hospitalidade indulgente com que nos tratou ontem na distribuição dos memoriais, que é um hábito de Vossa Excelência, uma pessoa aliana, um homem humano, um exemplo de magistrado pela sua humanidade e conhecimento profundo do direito. É uma honra para mim, após 30 anos, poder trazer esse processo ao tribunal e estar na presença desse juiz, especialmente sob a sua presidência. São 30 anos de uma luta que nós estamos batalhando e hoje espero que se encerre aqui. Que Deus nos ilumine, nos proteja, que se encerre aqui. Senhora desembargadora, dona Lídia Mangima, da mesma maneira, uma satisfação enorme, revela, a simpatia, sempre alegre, encantando a todos com a sua cultura, com a sua fala. Senhor desembargador, relator, Miguel Kfouri Neto, a quem eu rendo nessa renovadas homenagens de anos que eu conheço, um homem probo, um homem que só trouxe grandiosidade e agradecimento à magistratura do Paraná. Ilustre desembargador Adalberto Xisto Pereira, meu dileto amigo, que falar de Vossa Excelência, um magistrado que, jovem, já chegou ao tribunal, presidente da corte, muito jovem, um exemplo também para todos nós. Uma honra muito grande poder debater esse processo com Vossa Excelência. Me sinto assim iluminado, e meus clientes também, pela presença de Vossa Excelência nesse julgamento. Desembargador substituto, doutor Patitucci, desembargador, meu grande amigo, de muito tempo, Benjamin Acácio, desembargador substituto, que sempre nos recebe, sempre nos ouve. Receba também a minha saudação e a minha honra de estar na nossa presença. Eu deixo ao excelentíssimo representante do Ministério Público, o doutor Silvio Couto, a quem não tinha tido a oportunidade de conhecer a sessão passada, os caminhos do destino não nos cruzaram, mas vejo no senhor uma alma de um homem bom, acima de tudo, que a vida diária, o enfrentamento com o crime, não lhe tirou a aura de humanidade, de buscar a verdade, de enxergar o ser humano que está atrás do processo. Temos uma conversa agora. Fico muito honrado que esse processo, se Deus quiser, termine com um homem da sua qualidade, do seu caráter, do seu quilate. Satisfação enorme também estar na sua presença. Meus colegas advogados, colegas advogadas, senhoras e senhores, quero fazer uma homenagem especial ao nosso ilustre Dr. Renato Andrade, exemplo de advogado, exemplo de professor, foi professor na faculdade, pai, amigo, conselheiro, ótimo conselheiro, e sempre que eu dou um exemplo de advogado, eu me espelho no Renato. O Renato é o exemplo para todos nós aqui no tribunal, pela sua carreira, pelo seu brilhantismo, como pai, como amigo, sempre socorrendo aos que o procuram. Uma honra estar aqui. Dr. Marcelo Paulado. Não podia deixar também de saudar, nesse momento, o Omar, que esteve comigo lá no júri, Tomás, João, o pessoal do escritório, tudo que me acompanha nessa luta, e também aos familiares do Oswaldo Marceneiro, que está presente hoje, a dona Celina, a Beatriz, o Davi, que está aí, que são os ilustres e os mais insignes interessados nessa decisão que está sob julgamento hoje. Senhores desembargadores, o que eu trouxe nessa revisão criminal não é nada de novo. 30 anos eu vinha falando isso, quando eu digo isso, eu falo a defesa. Há 30 anos nós vínhamos expondo que não havia um erro judiciário aqui, que havia uma iniquidade. O que eu vou falar aos senhores hoje, eu não vou mostrar as torturas, algumas coisas, vou poupar as pessoas que estão aqui de mostrar. Se tiver que mostrar, eu mostro. É uma iniquidade praticada sob a tutela do Estado. Pessoas foram torturadas
em 1992 para se obter uma prova. E foi preciso que demorasse 30 anos para que esse caso tivesse uma solução definitiva. Tudo que eu disser aqui não se refere às instituições, Dr. Kfouri, mas assim determinadas pessoas, e como existem na minha profissão, em todas as outras, malversaram o mistério que lhes foi otorgado. Porque se tivessem trabalhado adequadamente, talvez esse caso tivesse uma solução adequada, doutor Benjamin. Mas não, preferiram a tortura, o abuso, a humilhação. Eles queriam expulsar demônios, desembargador Gamaliel. Acabaram eles mesmos entrando nos porcos. Eles queriam expulsar demônios e entraram nos porcos. Essa é a grande realidade desse processo. Eu vou fazer uma sustentação breve, que vai ser dividida em 3 aspectos. Uma breve passagem pelo inquérito, as fitas e, finalmente, a inexistência de outro elemento de prova que possa sugerir sequer a autoria desse crime. Então, eu vou dividir assim. Se vocês tiverem qualquer pergunta, estou aqui para esclarecer. Será uma sustentação um pouco diferente do que eu estou acostumado a fazer, eu vou ter que me ater um pouco ao papel, peço desculpas se alguma coisa eu vou ter que ler, mas é um processo de 100 e tantos volumes, não há como fugir disso. Esse caso é um caso rumoroso de 1992, uma epidemia de crianças desaparecidas no estado do Paraná. As autoridades públicas precisavam aquilo que os nazistas chamaram de solução final. Alguém tem que pagar. E nada melhor que um pai de santo, que não é o caso aqui, mas era a pessoa que cultua a religião afro-brasileira, para ser um bode expiatório. Esse processo se inicia com o sumiço de um garoto em fevereiro e o Evandro some em abril. O que faz Aldo Abai, marido da dona Celina, pai da Sheila e da Beatriz que estão aqui? Incontinente chama o Grupo Tigre, Polícia Civil, chefiada por Adalto Abreu de Oliveira e Leila Bertolini, com os policiais Pencai, gravem bem esse nome, Blackney e Gerson. Imediatamente descem a Guaratuba, no dia 6, atendendo ao chamado da família Bage. Chegando lá, vão à prefeitura, se encontram com o Aldo, e no dia 7 à noite, esse é o primeiro ponto, estão na casa da família Bage com aquela moça, com a Beatriz. O álibi da Beatriz, ilustre procurador, são os policiais civis do Grupo Tigre. É o que diz o policial Pencai em seu depoimento, que no dia 7, dia do fato, descrito pela denúncia do suposto e fantasioso sacrifício, estava na casa da família Abage, junto com Beatriz Abage, um padre e mais pessoas, e de lá não saíram. Quando, atentem para esse nome também, chega ao local um suposto tio do garoto, de nome Diógenes Caetano, e acusa a família Abage de ter matado o menino em razão de que os panfletos que ele fazia, ele queria ser prefeito da cidade, enfim, eram de responsabilidade do sumiço do garoto, que era um aparentado distante dele. Dito isso, ele fala, desembargador Kfouri, antes mesmo da materialidade apresentada, 5 dias antes, que o garoto apareceria esviscerado porque teria sido morto ou no ritual satânico ou para um trabalho de transplante de órgãos. Nunca ficou esclarecido nos autos, desembargador, como é que no primeiro momento ele sabia disso. A partir dali ele se torna também suspeito do Grupo Tigre, que passa a investigá-lo e passa a fazer uma série de diligências na cidade. Ciente de que era suspeito, ciente dessa suspeição, esse rapaz começa a denegrir a Polícia Civil do Estado do Paraná, sem motivo algum, porque a Polícia Civil introduziu no centro, nem era nem no centro, era na casa do Oswaldo Marceneiro, um policial, o Pencai, e tudo que eu disser está aqui. Esse policial ficou infiltrado lá por 1 ou 2 semanas. E qual é o raciocínio dele e da doutora Leila e do doutor Adalto? Nenhuma prova foi encontrada contra esse moço. Ele fazia um jogo de búzios e lia baralho. Acredita quem quer. Ele chega em Guaratuba em janeiro, começa a ler baralho na praça da cidade. Corre, lá todo mundo quer saber se a filha vai casar, se o marido traiu, se tem isso, se tem aquilo. Bom, enfim.
ganha uma certa projeção. Ele não conhecia a Celina, não conhecia a Beatriz, não conhecia o Davi, que era uma pessoa ligada ao artesanato, era presidente de uma associação de artesanato. Então nós temos em 4 meses 7 pessoas que nunca se viram. A primeira dama do município, notória por sua generosidade e no trato com as crianças, boa mãe, excelente esposa, envolvida num fato que sequer ela conhecia as pessoas. E aquela panfletaria do Diógenes continua. Quando ele chega à conclusão de que ele não conseguiria atingir a família Bage, e eu digo isso com autoridade do que diz a doutora Anésia Kowalski, que era juíza suspeitíssima, por sinal, nós vamos chegar lá, suspeitíssima, por sinal, e não vou poupar dessa tribuna ninguém. Ninguém. Porque foi ela que mandou a escrivã de madrugada ouvir esse moço sendo torturado pela PM, está provado nos autos, a Leila diz isso. Fui tirada da cama pela irmã da doutora para que pudesse ir à casa do Stroessner ouvir Oswaldo Marceneiro. E lá estava o Neves, que digitava o texto. E eu me recusei a assinar. Está provado nos autos porque tem aquele texto sem timbre e sem assinatura. Doutor promotor de justiça. Eu vou chegar lá, estou indo rápido. O que acontece? O Diógenes vem aqui, faz um depoimento absolutamente inócuo. O Ministério Público tinha um convênio, desembargador Gamaliel, com a PM, um convênio secreto, 1 de 90, Grupo Águia. Para identificar esses caras do Águia no processo foi uma verdadeira loucura, desembargador Kfouri, porque eles foram criados para investigar os próprios pares. Era um grupo de Ponta Grossa aqui, todos eles. Esses caras pegam, no dia, vejam bem essa sequência, porque essa sequência é fundamental. No dia 30, o procurador, está provado, é folha 191 dos autos, vai ao IML, junto com a PM, e tira o laudo de necropsia. Isso é fundamental, de dentro dos autos. O laudo de necropsia, cujo destino todos nós sabemos é um inquérito policial, que estava tramitando em Paranaguá, e cujo próprio procurador, promotor do caso, já havia requisitado pelo menos 4 vezes. O delegado também do caso já tinha pedido, continuava aqui o laudo de necropsia. A PM vai ao ML, subtrai, esta é a palavra, quando fala PM é o Grupo Águia, desculpe, subtrai esse laudo, saindo dali, vão à casa de um homem idoso, que é o perito Arthur Conrado Drischel, na época com 72, 3 anos de idade, exigem desse perito, que fez o laudo era o perito da criminalística, não era o médico, que ele lhes entregasse fotos daquilo tudo que ele tinha encontrado. E ele falou, mas para que vocês querem isso? Vocês têm que estar no inquérito. Não, você não precisa saber disso. Se eu tenho alguma coisa, nos entregue. Entraram na casa desse homem na cidade de Piraquara, pegam esse material e no dia 30 eles descem para Guaratuba. O depoimento do profissional que filmou e gravou as torturas, José Romalho, ele diz o seguinte: não fomos ao Ministério Público, fomos à doutora Anésia e dissemos a ela o que estávamos investigando e que aquilo poderia ser somente uma hipótese. Está nos autos 237 de 92, isso que é o procedimento que foi instaurado para investigar sobre tortura. O próprio promotor que fez a denúncia era o promotor encarregado de ver se tinha tortura. A raposa cuidava do galinheiro. Isso acontece aqui, é absurdo esse caso. Mas enfim, ele vai e diz, eu falei com a Anésia primeiro, não falei com o Ministério Público. E ela falou, vocês sabem o que tem que fazer e vão expedir os mandados de prisão. Aí entra, com todo respeito, uma das maiores fraudes da história. Como eu disse, eles sequestraram esses 2 rapazes no dia 1º de junho de 1992, um dia após a retirada do laudo. Retira o laudo, a PM desce. Por que eles precisavam do laudo? Para ver o que aconteceu. Aí os senhores vão pegar a confissão e vão ver que esse moço, que não tem informação nenhuma, confessa dizendo que matou aquele guri por asfixia mecânica. Asfixia mecânica eu nunca tinha visto na vida. Há 30 anos atrás, quando eu peguei o processo, eu falei, pelo amor de Deus, você confessa que você esganou, apertou o pescoço, o cinto, o que for, asfixia mecânica. Foge do linguajar
do homem médio, quanto mais dele. Prendem o Davi e o Oswaldo, levam por uma casa onde eles são barbaramente torturados, e a fita é gravada. Existe a fita do Oswaldo no processo, dele falando sozinho, e eu vou mostrar na frente, sendo asfixiado, e existe mais, a fita dele sendo acareado na manhã daquele dia com a Celina e com a Beatriz. Com base nesse depoimento, vem o depoimento do seu colega Dalcol. Pasme o que ele vai falar. Eram 3 promotores em Guaratuba, em 1992. Dalcol, Baruch, está no Ministério Público, o Dalcol está aposentado, e o Samir e o Bittencourt, Alcides Bittencourt, os 3. O Bittencourt era o encarregado do inquérito. Consta dos autos de prisão temporária que o Bittencourt faz o pedido de temporária dos 2 no dia 20 de junho. Sabe quando é que foi autuado? Um caso dessa gravidade. 10 dias depois, no dia 30. É possível, isso vocês conhecem. Levou 10 dias para autuar o pedido. Por quê? Ele não tinha materialidade, ele não tinha nada na mão. Quando eles estão presos, o doutor Dalcol, no dia 2, veja, prisão no dia 1º, dia 2 é a prisão das moças. Ao meio-dia, o Dalcol recebe um telefonema. Traga já o inquérito para cá. O inquérito não estava em Guaratuba. Nunca esteve em Guaratuba. O Bittencourt, que teria pedido essa prisão, tirou férias no dia 30. É possível acreditar que eu tenha que prender assassinos de criança. Eu tire férias no dia que eles estão presos e passe simplesmente para outro promotor, que era o Baruch, e não fale nada para ele. Olha, amanhã vão prender o Oswaldo, vão prender o Davi, a Celina é culpada. E vejam o que o Dalcol diz perante o júri, perdão. Eles me pedem os autos, não tinham o laudo. O laudo vai vir pela mão do senhor de Moura depois. Tá? Hoje é o ouvidor da sua instituição. Envolvido até, falo e espero que ele reaja. Envolvido com isso também, e mais do que os outros. O Dalcol diz o seguinte, eu liguei para o Bittencourt que não tinha viajado ainda. O Baruch não estava em Guaratuba, e fomos, eu e o Bittencourt, para Guaratuba. Eles me disseram que tinham 2 mulheres presas. Eles não falaram dos outros 2. E no caminho ele não comentou nada sobre o fato. Chegaram às 14 horas no fórum, as mulheres não estavam lá. Não estavam lá. Aonde estava Celina e Beatriz? Foram presas em casa, segundo essa vergonha, essa fraude desse mandado que está nos autos, às 9 da manhã. Foram retiradas de casa. Diz que em razão do problema, ficaram 10 horas dentro de um gol parado na frente do ferry-boat. É o que diz o Major Neves e os seus acólitos. Kafkenberger, Romalho e todos os outros que estão aqui. Ficaram 10 horas com elas dentro do carro. Mentira. Elas foram levadas para serem torturadas junto com os 2. E aonde cai a mentira, desembargadores? Na fita que eu trouxe para os senhores, onde aparece Oswaldo Marceneiro sendo acareado com a Beatriz. Acarearam os 2. Não satisfeitos em torturar esses homens, torturaram as mulheres de forma vil, brutal, pedido de socorro, uma indecência, uma imoralidade indescritível que fizeram com essa moça. Mas a mãe, quando tentou defender a filha, o Majorengo lhe disse: cala a boca, deixa a tua filha falar. Está tudo aqui. Aí eles fizeram a gravação disso. Eles gravaram isso. O sadismo ia a tal ponto que eles gravaram, desembargador. Tiram as 2 de lá. Oswaldo já tinha feito um depoimento de novo, que é essa peça que está aqui nos autos, sem qualquer assinatura do promotor, tem assinatura do promotor, não tem identificação, sem advogado e sem a presença de ninguém. A escrivã se negou a assinar. E ela diz porque ela se negou a escrivã. A Leila, que era escrivã da Nésia, só teve lá em Guaratuba, não preciso falar mais nada. Ela disse: eu não vou assinar, porque o que foi feito ali dentro eu fui lá para esquentar, mandar a ordem de prisão do Oswaldo, da Beatriz, da Celina, a pedido da juíza. E quem bateu foi o Neves. Ela não assinou o papel. Tem um doutor promotor de justiça, o papel está em branco. Esse é o depoimento. Bom, feito isso, decreta-se a prisão. Né? Claro, tem que os trâmites correr.
Essas mulheres são retiradas de casa de manhã e vão aparecer 10 horas depois para assinar o mandado de prisão no fórum. Mas não, mas elas assinaram às 9 da manhã. Mentira, tem um vídeo nos autos. Eles são tão incompetentes, esses caras. Tão incompetentes que eles deixaram o vídeo nos autos ela assinando o mandado de prisão no fórum, toda urinada, a mãe e a filha do lado, 3 promotores presentes do lado. Tiram dali e vão levar de ferry boat para onde? Para Matinhos, para o quartel. Ali já o advogado, que é o Silvio Bononi, foi expulso da sala. Foi expulso da sala. Eles não deixaram ninguém chegar perto. Nem podem falar de advogado, no caso do Oswaldo e do Davi, porque eles só foram ter advogado 8 meses depois, dentro da penitenciária, no depoimento. O interrogatório era invertido, né? Vinha antes, naquele tempo. Aí não podem falar dos advogados, porque foi a primeira que acusam nesse processo de forma, somos nós advogados. No ferry boat tem um vídeo nos autos, não vou mostrar, dessa moça sendo torturada por um policial federal, Antônio Carlos Coelho. Isso não foi identificado pelo próprio chefe dele, que era o Schweire. Por que, desembargadores? Porque a casa do Stroessner em Guaratuba, o ditador, era usado como um bunker naquela época. Isso não foi o que disse. Foi ele no júri da PM2 e da Polícia Federal para interceptar Deus e o mundo no Paraná. Foi lá que foi tomado o depoimento. Foi lá que o Davi apareceu. O Davi que está aqui hoje. Naquela época ele era cabeludo, hoje ele está careca já. Aparece com o ouvido todo arrebentado, como está aqui. Isso aqui está nos autos. Vejam. É possível acreditar nisso aqui? Olha aqui. Está nos autos há 30 anos isso, desembargadores. O descuido, o desleixo, a certeza de que nada ia acontecer, era tamanho que isso aconteceu. Eles arrebentaram o tímpano dele. Isso o doutor Francisco Moraes e Silva disse no júri, inclusive. Ele que era o médico que fez a necropsia. Esse rapaz está machucado. Está coagido. Basta olhar. Bom, a farsa segue. A farsa ganha o seu maior, essa é a farsa da prisão. Quando afirmam que na madrugada do dia 2, ou seja, após a prisão do Oswaldo e do Davi, o Bittencourt e o Baruch estavam ouvindo eles nesse depoimento tomado, que seria no fórum. Isso aqui é um documento criminoso, uma falsidade documental, ideológica, que está aqui. Ó. No dia 2, às 2h50 da manhã, procurador, 2h50 da manhã, foi ouvido o Oswaldo Marceneiro nas frentes dos promotores, Alcides e Baruch. Como é que ele foi ouvido se o inquérito estava em Paranaguá? Como é que ele foi ouvido se o Dalcol diz que o Bittencourt estava de férias naquele dia já, e que ele teve que achar o Bittencourt para levar o inquérito para Guaratuba? E como é que eles foram ouvidos pelo Baruch se o próprio Baruch, quando ouvido, diz: eu não estava, eu estava em outra praia. O Dalcol afirma isso. Nós chegamos às 14h30 no fórum de Guaratuba, quando as mulheres não estavam lá ainda. E nesse ferryboat onde ela apanhou, os 3 promotores estavam lá. Estava o chefe da polícia militar na época, estava um delegado federal. Ela podia ter feito o que fosse. Se permitir que uma mulher apanhe de um agente público, urinada, é o fim tá aí o vídeo, tá aí. É o fim da picada. O que acontece? Gravaram essas fitas. E aí o depoimento das gravações da fita, para que não pare dúvidas. Dalcol afirma isso, que ele, o policial Benjamin Coelho, o policial federal, sabiam que havia mais fitas, e que essas fitas estavam feitas pela P2. Major Neves, na época, existiam mais fitas. As fitas estavam com a P2 e eu entreguei todas elas para o secretário de Segurança, Moacir Favetti. Moacir Favetti ouvido. Eu entreguei todas as fitas para a Polícia Civil. Existiam várias fitas. Isso está nos autos. São todas as autoridades que estavam na época, todas elas envolvidas. Essa fita vai aparecer decotada pela PM numa transcrição ridícula, tá? Pelas mãos do Ministério Público. Foram as 322 do caderno. Antônio César Cioff de Moura faz a juntada de 2 fitas. A do Davi, com o ouvido estourado, e a fita cassete cortada. E faz a transcrição junta. Sabe o que vem junto com as fitas?
O laudo de IML estava na mão do Ministério Público. Não estava no inquérito, não estava em lugar nenhum, estava com ele e não disse como é que ele tirou. O delegado João Ricardo Queto de Noronha nega a juntada e faz um despacho duríssimo, dizendo que tem que se explicar o estranho destino daquele laudo. Delegado da Polícia Civil, que quando chamada depois, peguei o trabalho pronto. Enfim, eu quero agora dizer que o Mizanzuki, que está nos vendo, não pôde vir hoje, muito obrigado, Ivan. Porque é significativo que o menino que na época dos fatos tinha 10, 12 anos tenha levantado tudo isso depois. Eu não consegui levantar muitas coisas. Ele foi atrás. Ele achou as fitas que tinham sido decotadas. A F1 que veio para os autos, assim nós a chamamos, pelo parecer, é um decote. Mas nesse decote, desembargador Xisto, o próprio perito do Ministério Público, o Dr. Braide, já disse, está lá, confessa direitinho que eu não te ponho mais a mão. Está nos autos. Não é novo isso aí. Isso é velho. A PM, através do Grupo AINE, com a ciência das autoridades, subtraiu prova dos autos. E o Ministério Público sabia. O promotor do caso sabia. Por que eu digo isso? Porque ele vai nas alegações finais e diz o seguinte: a fita foi feita de forma clandestina e eu não sei. Só que eles usaram essas fitas em todos os júris. Todos os júris eles usaram. Todos, para condenar essas pessoas. E sabendo que aquilo havia sido decotado. Foi preciso que um garoto, porque ninguém questionou isso aqui na época, né? A mídia não deixava. A mídia não permitia que se fizesse isso. Foi preciso que um garoto, curioso, fosse buscar. E achou. Achou em Ponta Grossa, isso estava lá. Com os beleguins que estamos aposentados. Guardou isso aí. Veja, escreveu um livro dizendo que tinha fita. Se vangloriando do serviço que fez. De uma confissão que nunca bateu com o laudo de necropsia. Eles pegam esse laudo de necropsia e se concentram na costela. Mas eles não falam mais nada. Eles não falam que o perito que fez esse laudo afirma textualmente nos autos que as confissões não batem com a necropsia. Que aquele laudo foi feito por uma dentista que estava estudando a tese dos dentes vermelhos. E os senhores pasmem o que diz essa dentista. Quando reconhece o cadáver lá em Guaratuba, totalmente putrefeito, é uma dentista de Guaratuba que vai, abre a boca e fala: você tem ficha? Não, não pode. Mas essa obturação é o que fiz. Isso não existe no mundo. Ela tratava as crianças do INSS, ela reconheceu. Vem para Curitiba, leva 15 horas para chegar aqui em Curitiba, ninguém sabe onde ficou, o que foi feito. Chama os melhores peritos. A odontolegal, Beatriz Sotile, diz o seguinte: sem ficha não pode. Chama a dentista. 4 horas da tarde, a doutora Leila vai e traz a Daíra, que é a dentista. Tem as fichas? Não tem. Essa obturação é típica, é do garoto. Reconhece assim. Está nos autos. Bom, eu preciso das fichas. Cadê as fichas? E as fichas não vêm. E não vêm. As fichas acabam aparecendo. Falsificadas. Está nos autos o ofício do diretor. As fichas das arcadas dentárias são falsas. Não correspondem a documento idôneo emitido pelo Instituto da Seguridade Social. Um brinde de 1 milhão. Quem entregou essas fichas? O Major Neves. Estou acabando. O Major Neves entregou as fitas. Eu vou encerrando aqui, então, para dizer o seguinte: todas as perícias, no carro da Beatriz, nenhum sinal de Evandro. Na serraria, nenhum sinal de Evandro. Exames de DNA, todos eles negativos em relação ao instrumento. Nada, não existe absolutamente nenhuma perícia. Nada. Aliás, a serraria sequer foi periciada. Sequer foi periciada. É uma inspeção de local, tá? Que prove que esse menino tinha estado lá. Agradeço demais a atenção que os senhores me dispensaram. Peço 1000 vênias, se eu me exaltei. Mas, às vezes, a injustiça é tão grande que é difícil você ficar calado diante de certas coisas que acontecem, porque essas pessoas correm o estigma de bruxos, de matador de crianças, os corrói até hoje. Torturado uma vez, sempre torturado e humilhado. Eu vou acabar com uma frase de um pensamento do Primo Levi, talvez um dos maiores escritores italianos de todo o tempo, judeu, que tem muito a ver com o que está acontecendo agora. Ele que esteve lá nos campos de concentração, ele dizia que ao final da Segunda Guerra Mundial,
os oficiais nazistas diziam aos judeus que sobreviveram àquilo: para vocês o resultado da guerra não interessa mais, nem para nós, porque vocês nunca vão provar o que aconteceu aqui, porque ninguém vai acreditar no que vocês vão dizer. Ninguém acredita na atrocidade. Nós somos a autoridade, nós temos a credibilidade, é a nossa palavra que vai valer, não a tua, do preso. Ninguém vai acreditar que nós somos capazes de fazer essa atrocidade. A história fez com que aparecesse. Foi fatal como é isso aqui hoje. Um acerto de contas entre passado e presente. E foi necessária para a advertência que esse tribunal dará às futuras gerações de homens e mulheres do Estado do Paraná, advogadas, advogados, jovens estudantes, senhores serventuários, ao Ministério Público, que não tolera a produção de tortura, que não tolera que uma mãe seja torturada na frente da filha. É o que pede a defesa pede dessa tribuna a anulação integral deste processo, condenação do Estado a reparar o dano. E peço daqui, desde logo, em sendo provida a revisão, que eu tenho certeza que será, que seja estendida a Beatriz Abage. Haja vista que nós já desistimos dos recursos no STJ, a situação fático-jurídica é idêntica, então se aplica ela desde logo, desde hoje, o 580. E mais, que se vá adiante, que se dê aos 7, porque os 7 foram torturados. Muito obrigado, Excelência. Mais uma vez, me perdoe pela exaltação. Agradecemos a fala do ilustre advogado.